Fala aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Algo Sobre História. Hoje vamos falar sobre Getúlio Vargas, essa figura política extremamente marcante para a história brasileira. Mas Vargas foi presidente ou foi um ditador? Ou ele foi as duas coisas? É isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Já queria pedir para você deixar o seu like para ajudar na divulgação do canal e também fazer os vídeos chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, queria pedir para se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui. Então, sem mais enrolação, bora logo começar. Tudo começa em 1930, momento em que Vargas chega ao posto de maior prestígio do Brasil. Mas como ele chegou até lá? Em linhas gerais, houve uma eleição naquele ano, uma disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas e que teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, a chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir Washington Luiz do poder. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a disputa eleitoral, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro daquele ano e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil para dar início ao governo provisório, que durou de 1930 até 1934. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o país. Getúlio, porém, já deu mostra de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder, e assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como por exemplo, em São Paulo, em que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso, porém, após sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o estado um interventor civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição no ano seguinte, 1933, para compor uma Constituinte. Dessa Constituinte, então, foi promulgada a Constituição de 1934. Tal Constituição, inclusive, incentivava uma educação eugênica em solo nacional. Sim, a eugenia, palavra muito presente no vocabulário da Alemanha nazista. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no futuro explicando mais detalhadamente essa questão da Constituição. Junto da promulgação dessa tal Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente do Brasil entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito, ao menos era o que dizia o texto constitucional. Entre 1934 e 1937 foi o período em que Vargas foi realmente um presidente, seguindo a Constituição. Na fase constitucional do seu governo, em teoria, duraria até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. Essa fase, porém, estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição dos anos seguintes e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso, conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Esse suposto levante comunista era uma farsa, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que foi o Plano Cohen, então se você quiser saber mais sobre ele, é só clicar no card que está aparecendo aí na tela. Em 1937, portanto, começa o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, onde Vargas foi realmente um ditador. A ditadura estadonovista foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Por exemplo, determinou o fechamento de todos os partidos políticos. Também foi o período de intensa propaganda política, e o momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir dos decreto-lei, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do legislativo, pois já possuíam força de lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido, e assim, o Congresso e as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder.
Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil, que inclusive está presente até hoje nas rádios. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, em 1940, e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Os sindicatos passaram então para o controle do Estado Nacional. Foi também um momento de forte intervenção estatal na economia, além de um nacionalismo econômico. Foram criados nesse período o Conselho Nacional do Petróleo, o Departamento Administrativo do Serviço Público, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Fábrica Nacional de Motores, entre outros. Porém, o fim da Segunda Guerra Mundial e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleições presidenciais e em outubro desse mesmo ano foi deposto do poder pelos militares. Aí você acha que acabou? Pois é, e aí que você se engana. Vargas ainda voltou ao cargo de presidente do Brasil, dessa vez sem voto indireto e eleito democraticamente pela população do país, governo que durou entre 1951 e 1954. O segundo governo de Vargas foi marcado por uma forte crise política e muita tensão social. Isso foi resultado de uma postura intransigente da UDN, que prestou oposição ferrenha ao governo e contribuiu para travar a governabilidade de Vargas. A tensão social, por sua vez, resultava da crise política, mas também dos problemas que a economia brasileira enfrentava naquele período. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre esse período, mas o importante é que o governo Vargas se encerrou em agosto de 1954, quando Getúlio se suicidou, colocando fim à sua vida e em meio a um cenário de grandes contestações, apesar de ainda contar com um grande apoio popular. Mas agora, recapitulando esse vídeo, Vargas foi um governante, assumindo o governo por meio de um golpe. Depois foi um presidente eleito indiretamente, mas seguindo uma constituição. Porém, deu um golpe em si mesmo e iniciou um período ditatorial que durou mais de 8 anos. Por fim, ficou alguns anos afastado do cargo máximo do país, mas voltou com uma expressiva votação. Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, Vargas foi ditador, presidente e governante provisório. Vamos então chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou desse vídeo. Por hoje foi só e espero que você tenha gostado de mais um vídeo do canal Algo Sobre História.